Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira e o mês de fevereiro já está indo embora, hein, Jorge? Já estamos no dia 22, que coisa, hein? Como o tempo passa, né? Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, vamos falar da rodada importante do Campeonato Paulista. Os clubes aprovaram a utilização do VAR neste ano no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de tudo que está acontecendo nesse mundo da bola, principalmente sobre Marília Atlético Clube, que vai aos poucos já dando a sua cara e definindo quem fica, quem sai, né, Jorge? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Né? Informação agora que a gente teve aqui, 10 jogadores acabaram sendo dispensados desse elenco do Marília Atlético Clube, né? Estavam com 34 nomes, agora 24 deles, sendo que a maioria dos atletas que estavam num período de observação, né, foram indicados por empresário para a observação do técnico Ricardo Costa. Né? A boa parte dos jogadores que permaneceram faz parte aí das categorias de base do Marília, ou que jogaram a Copa São Paulo ou o Paulista Sub-20 do ano passado. Né? Mas o principal assunto de hoje, Ronaldo, que até pegou muita gente de surpresa, é o edital de convocação aí do Conselho Deliberativo para uma reunião no próximo sábado, sem ser amanhã, no próximo sábado, dia 2 de março, sábado de carnaval. Opa. Eleição, reunião no Marília com a eleição de novos conselheiros, hein? A reposição do Conselho Deliberativo será realizada então no próximo sábado, é o principal assunto da pauta. Além disso também a questão da reforma do Estatuto Social do clube, né? E a deliberação de novos sócios. E até em relação a essa reforma do Estatuto, Ronaldo, outro ponto muito importante que será discutido no próximo sábado é o tempo de mandato do presidente do clube, a partir de 2021, né, onde acontece, né, onde terá início a próxima gestão de um presidente, né, do clube, né, do Marília Atlético Clube, não do Conselho. Então, na mudança proposta pelo Crisão, né, o presidente do Conselho Deliberativo, esse assunto será discutido na pauta. Vai ser mantido mesmo 4 anos, como vem sendo no Estatuto, né? Você tem um mandato de 4 anos e com a possibilidade de uma reeleição. E a ideia, pelo menos o próprio Crisão até se mostrou favorável, o mandato a partir de 2021 ser de 3 anos com uma reeleição. Em alguns clubes, inclusive Palmeiras e Santos, Ronaldo, o mandato do presidente é de 2 anos. Então existe essa possibilidade. São assuntos muito relevantes que serão discutidos, né? Além da reposição dos conselheiros, também a definição do tempo de mandato do próximo presidente do clube, né? Então são assuntos muito pertinentes e que a gente vai abordar no segundo bloco, já em relação à reunião do Conselho Deliberativo. Quem são aqueles que serão candidatos à reposição do Conselho Deliberativo? Quem e quantos são aqueles que vão poder votar nos conselheiros? Então, acho que dá para a gente ter um programa hoje para explicar muito dessa situação, até porque não era esperado essa reunião do Conselho no sábado de carnaval. Inclusive, parte do Conselho Deliberativo, Ronaldo, que hoje é formado por 15 membros, reclamou bastante dessa situação pelo dia, né? Um sábado de carnaval. A princípio, essa situação estaria marcada para o final de março, mas foi antecipada agora para o dia 2, a pedido inclusive da diretoria executiva. Foi um pedido do presidente Antônio Carlos Sojinha. Até tentei entrar em contato com o Sojinha a respeito disso, né, o porquê do chamado já num sábado de carnaval. Ele não quis se manifestar. O Crisão, presidente do Conselho Deliberativo, que também no edital que vai ser publicado domingo no Jornal da Manhã, a convocação é feita pelos 2 presidentes, o presidente do clube, o Sojinha, e o presidente do Conselho Deliberativo, o Crisão. E o Crisão disse, olha, também não esperava que fosse marcada uma reunião agora, mas o presidente do clube também tem a atribuição, né, tem legalidade para convocar a reunião do Conselho Deliberativo, e ele assim o quis então para o próximo dia 2. Vamos falar sobre isso e muito mais. E vamos fazer o Gino viajar de novo, né, Jorge?
O Gino vai ter que deixar o carnaval lá em São Paulo para vir pular aqui em Marília, né, Gino? Mas o carnaval daqui é muito melhor, né, Jorge? Não tenha dúvida. Deixa eu começar falando sobre... Está cedo ainda para Campeonato Brasileiro, Jorge, mas foi realizada uma reunião e os clubes da Série A aprovaram de maneira unânime a implantação do árbitro de vídeo, o VAR, né, para o brasileiro deste ano. Em compensação, rejeitaram a limitação de troca de técnicos. Essa foi uma das propostas da CBF, com a intenção de permitir que os times pudessem demitir apenas um treinador por campeonato. Aí já é demais também, né, Jorge? Não está indo bem, não posso demitir? Como que faz? Eles quiseram limitar para uma só, né? Uma troca só de treinador, né? Para tentar coibir um pouco essas mudanças que elas são, de certa maneira, até banalizadas, né? Tem time que passa um campeonato brasileiro que já está no seu 4º treinador, né? Eu acho que futuramente deve haver aí algum mecanismo para você limitar um pouco o número de treinadores, mas claro, já de imediato um só também acho que é muito cedo ainda para que uma proposta como essa seja aprovada. A CBF vai pagar, em relação ao VAR, vai pagar a estrutura, equipamento, né? O equipamento, a utilização e tal. Os árbitros que estarão operando serão pagos pelos clubes. Eu acho que nada mais justo também, né? Faltava, eu acho que para a implantação do VAR, por que a CBF também tá sendo tão favorável assim? Porque ela que no final das contas toma pancada por conta de reclamação de clube, por erros de arbitragem e tudo mais. Então ela precisava também abrir um pouco o bolso, né? A gente sabe que a CBF arrecada demais com patrocinadores. Estava na hora também já de investir um pouco mais no futebol brasileiro, principalmente para tentar minimizar os erros de arbitragem. Eles vão continuar acontecendo? Vão continuar acontecendo, mas de uma escala muito menor, né? E talvez não lances aqueles ridículos, né? Não aqueles grotescos, né? Aqueles lances grotescos. Então eu acho que já está na hora, né? Várias ligas no mundo já utilizam o VAR, né? O árbitro de vídeo. Inclusive agora a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões. Parece que a única das principais ligas no mundo que ainda não aderiu ao VAR é a Liga Inglesa, que já na próxima temporada já confirmou que utilizará o recurso, né, para tentar minimizar os erros. Então o Brasil não podia ficar de fora também dessa, né? A gente sabe que a CBF arrecada muito, tem como ajudar substancialmente os clubes nesse sentido e é claro que vai dividir um pouco dessa fatia também, que eu acho justo com os clubes de futebol. O importante é que o árbitro de vídeo chega para ficar de vez no futebol brasileiro e essa era uma preocupação muito grande, Ronaldo, porque por conta do custo e tudo mais, né? A gente lembra daquela tecnologia da bola, se entrou ou não, né? Não do chip na bola, né? Mas do equipamento que ele acaba detectando se a bola entrou por completo por gol ou não, né? E o Brasil teve esse equipamento instalado para a Copa do Mundo, mas não manteve nas competições, nos estádios de Copa do Mundo, por conta do alto custo, né? Então o VAR também havia uma preocupação se essa questão do VAR pudesse ter um valor tão alto assim que os clubes do Brasil, que no futebol brasileiro, pudessem não aderir a essa tecnologia. Mas felizmente isso já vai ser implantado no Campeonato Brasileiro da Série A até o momento, né? Série B por enquanto nada. O que eles poderiam ver de uma maneira mais racional também, Jorge, era a relação a pênaltis, né? Que a bola toca na mão, bate na mão, aquela coisa toda que fica de interpretação de um, de outro. Eu sou favorável ao seguinte, Jorge, se a bola de forma direta o jogador leva a mão ou eventualmente toca na mão, aí que sim seria interpretação, eu acho que poderia ser essas duas questões só analisadas. Eu sou contra aquele tipo de coisa que às vezes a bola bate na coxa do jogador, resvala na mão e ele dá pênalti. Então deveria, tipo assim, bateu em outra parte do corpo, bateu na cabeça, caiu na mão, evitar de dar uns pênaltis que também acaba colocando uma campanha de algum clube ao limbo depois disso, Jorge. A verdade é o que a gente disse, o VAR ele não vai acabar com os erros de arbitragem. Não, mas não estou falando em relação ao VAR nisso aí, não. Estou falando outra coisa que ele deveria... Mas mesmo, Ronaldo, com o árbitro tendo a possibilidade de analisar um lance como esse que você está dizendo, a olho nu, né, a bola rápida, ele fica na dúvida. Mas até mesmo quando ele vai observar o lance novamente, ele pode ter uma decisão que talvez para você, ou na minha opinião, ele não deveria ter marcado pênalti, você entendeu? Então eu acho que os problemas de arbitragem, as reclamações, elas vão continuar, porque muitos dos erros, muitas das marcações
elas são subjetivas, né? São interpretativas. Não é aquela situação, a bola entrou totalmente ou não entrou, né? A bola bateu na mão do atleta antes de entrar ou não bateu, e sim da maneira que bateu, se é intencionalmente, se não é intencional, se realmente caracteriza a falta ou não. Isso vai sempre gerar discussão em qualquer parte do mundo, inclusive. Bom, Campeonato Paulista da Série A3, rodada começando hoje com Comercial e Olímpia, o Barretos enfrentando o Primavera. Amanhã o restante da rodada com o Desportivo Brasil enfrentando o Rio Preto, São Bernardo contra o Grêmio Osasco, Audax diante do Batatais, São Carlos contra o Velo Clube, Capivariano contra o Noroeste, Taboão da Serra versus Monte Azul. Pela Série A2, teremos jogos neste final de semana com 15 de Piracicaba e Taubaté, Votuporanguense enfrentando o Água Santa. O Água Santa está sobrando nesse campeonato, viu, Jorge? Nacional diante do Atibaia, Santo André versus São Bernardo, Sertãozinho contra o Linense, Portuguesa Santista contra o Juventus, Portuguesa de Desportos contra Penapolense e Rio Claro contra a Inter de Limeira. Teremos jogos também da Série A1, né? 2 partidas abrem, hoje é a 8ª rodada, né? Mirassol e São Bento jogam hoje, assim como Bragantino diante do Novo Horizontino. Amanhã teremos o Guarani contra o São Caetano, o clássico entre Palmeiras e Santos, o jogo no estádio do Verdão. No domingo, mais jogos com São Paulo e Red Bull, Ponte Preta diante do Ituano, Botafogo contra o Corinthians e na segunda-feira, Ferroviária contra o Oeste de Barueri. Mais um final de semana de muito futebol nos estaduais, né? De primeira, segunda e terceira divisões, né? E aí a gente continua na expectativa de começar logo o campeonato da quarta para o Marília, né? Olha o campeonato que não chega logo, viu, Ronaldo? Impressionante, né, Jorge? É aquele negócio, tem que marcar a data. Quando marca a data, ele chega, a data chega, Jorge. Então tá marcado, logo chega. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta vamos falar de Marília Atlético Clube, reunião do Conselho Deliberativo novamente marcado e as novidades do esporte. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos de Marília, Jorge, só uma nota envolvendo o jogador Militão, ex-jogador do São Paulo que está no Porto, um jogador que está em alta, só que o Militão cometeu um deslize por lá, o primeiro deslize no futebol português. O defensor de 21 anos foi flagrado até altas horas da madrugada em uma casa noturna para comemorar o aniversário do companheiro Luizão, com quem também atuou nas categorias de base do São Paulo e acabou sendo afastado por um jogo pelo treinador, o Sérgio Conceição. A informação foi dada pelo jornal O Jogo e confirmada pela imprensa brasileira. A princípio, a medida disciplinar tomada pelo Porto não deverá ir além de sua ausência na partida contra o Tondela. Logo mais, aliás, o jogo começou agora há pouco, Jorge, começou às 18 horas e 15 minutos. Nos bastidores, o Porto é conhecido por possuir uma rede de informantes espalhados ao redor da cidade que repassam ao clube eventuais escapadas de seus jogadores. Diversos outros nomes enfrentaram situações semelhantes à de Militão no passado, ao serem identificados na noite. Não pode sair na noite portuguesa, Jorge. É o Militão que está em alta mesmo, está praticamente vendido ao Real Madrid, né? Já na próxima temporada já deve ser jogador do Real, né? Por mais de 200 milhões de reais, a transação, né, do Porto com o time madrilenho. Mas jogador também, né, Ronaldo? Ele... Eu não sei aí, pelo jeito ele não estava no momento de folga, né? Ou a reapresentação, né? Ou ele estava liberado, mas tinha um horário para se representar e não foi, alguma coisa do tipo, né? Porque se o jogador está na folga dele, ele faz o que ele quer, né? Eu sou da seguinte opinião: mas ele ficou até na noitada. Aí não importa. Se ele chegou no horário depois para treinar e rendeu aquilo que se espera, tudo bem. Se ele não rendeu, se ele não conseguiu treinar por conta de alguma limitação, é uma outra história. Mas me parece ser o caso aí que realmente aqui comprometeu o trabalho. Acontece muito disso, né? O jogador está num lugar, o treinador treinador também? Treinador, ixi. Opa, então a noite de Marília é muito boa, viu, Ronaldo? É, Jorge. Bom, eu tô velho já para essas coisas. Eu também já não tô mais nessa fase, não. Mas eu sei que é. Por amigos, tá? Entendi. Adriano Silvestre está dando uma boa noite aqui pra gente e a gente repassa o boa noite, assim como o Hélio Santiago, que também está nos acompanhando, Jorge. Bom, Ronaldo, hoje a principal notícia do dia, né? Ela acabou sendo divulgada até no período ainda da manhã, pegou muita gente de surpresa, porque o presidente do clube, o Antônio Carlos Sojinha, e o presidente do Conselho Deliberativo, o Cristiano Gonçalves, o Crisão, eles publicaram, vão publicar um edital de convocação que vai ser publicado no Jornal da Manhã no domingo, convocando o Conselho Deliberativo do Marília para uma Assembleia Geral Extraordinária, uma reunião, agora no dia 2 de março, sábado, às 9 horas da manhã, na Secretaria do Estádio Bento de Abreu. Para quem não sabe, dia 2 de março é sábado de carnaval. Que beleza. Então, uma reunião do Conselho Deliberativo, 4 assuntos na pauta: reforma do Estatuto Social do clube, deliberação de novos sócios e o principal deles, na minha visão, eleição para cargos vagos do Conselho Deliberativo e, além do tão popular, assuntos gerais. Então foi uma reunião que esse chamado pegou muita gente de surpresa, inclusive nós da imprensa, porque o Crisão veio aqui há algumas semanas, né, Ronaldo, e havia dito que haveria uma reunião do Conselho Deliberativo lá para o final do mês de março, né, lá para o dia 23, né, não agora
num sábado de carnaval. Mas aí também conversei com o Crisão a respeito disso e ele me disse que o pedido foi feito pelo presidente do clube, o Antônio Carlos Sojinha, né? Tanto o presidente do conselho como o presidente da diretoria executiva, no caso Sojinha, eles podem convocar uma reunião do conselho deliberativo e apesar de estar o nome dos dois aqui no chamado para essa reunião do conselho, Ronaldo, o Crisão disse, olha, essa foi um pedido feito pelo Sojinha, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso impedi-lo, até porque ele tem atribuição legal para isso, né? Ele tem autoridade, né? Está no estatuto que ele pode convocar essa eleição, então ele resolveu realizar esse chamado agora para o dia 2 e vai acontecer então a reunião do Conselho Deliberativo. Eu citei a eleição aqui para cargos vagos no Conselho, né, Ronaldo? No último dia 2 de fevereiro tivemos a última reunião do Conselho, que foi inclusive aprovado o nome de 15 sócios que se manifestaram querendo participar do quadro associativo do clube. Esses 15 sócios foram aprovados, entre esses nomes 10 representantes da atual administração do município, né, da prefeitura, vamos dizer assim, inclusive o prefeito Daniel Alonso, né? Além deles o Eduardo Nascimento, que já é diretor-geral de futebol do MAC. Tem também aqui alguns nomes, Ronaldo, só para eu destacar aqui, temos os nomes aqui também do Alisson Alex Souza e Silva, né, que é procurador-geral do município, o João Paulo dos Santos, que é diretor de comunicação, o Márcio Augusto Espósito, que é o chefe de gabinete, o Levi Gomes de Oliveira, secretário da Fazenda, o Valdeci Fogaça de Oliveira, que é o presidente da Endurbe, o Tiago de Souza Vasconcelos, que é assessor de planejamento urbano, a Vânia Lombardi, secretária de assistência social, o Sidmar Luiz Furquim, que é o diretor de suprimentos, e o Eduardo Nascimento. Então são 10 nomes aprovados como sócios na última reunião do Conselho Deliberativo do Marília, e tem outros 5 nomes aqui também, Ronaldo. O Giovanni Nascimento, que é filho do Eduardo Nascimento, o Adriano Garcia Cirino, que é ortopedista, o Alexandre Sala, que é advogado, o Eduardo Oyote Del Bianco Yamoto, também advogado, e o Luiz Guilherme Lacava, empresário. Então foram 15 nomes colocados à mesa para os conselheiros presentes e todos aprovados, né? Todos os nomes foram aprovados como sócios do Marília, não como conselheiros. Então, desses 15 nomes, Ronaldo, que eu acabei citando, serão então preenchidos os cargos restantes do Conselho Deliberativo do Marília, na próxima reunião de sábado. E eu conversei com o Crisão agora à tarde, eu falei, bom, Crisão, o Crisão que até na semana passada, né, havia organizado a questão do Conselho Deliberativo do Marília, porque havia aquele impasse, né, Ronaldo? Quantos conselheiros o MAC tem e quem são? Foi organizado, deu tempo para todo mundo, para todos aqueles conselheiros, né, que pelo menos tinham um nome lá, para eles atualizarem seu cadastro, pagarem a taxa de anuidade e tudo mais, e no final das contas, 15 conselheiros, então, ficaram denominados para o mandato até o final de 2020. E até em meio a essa situação, o próprio Crisão veio aqui no programa, Ronaldo, e disse, olha, no momento a gente não tem a intenção de realizar a reposição no Conselho Deliberativo. Vamos primeiro aprovar as mudanças no Estatuto, né? E para que ele passe a vigorar já a partir do segundo semestre desse ano, e aí sim a gente pode abrir a possibilidade para reposição. Mas aí, até por um pedido do presidente Antônio Carlos Sojinha, e eu acredito até mesmo de uma conversa com o Eduardo Nascimento, que está administrando o clube, né? Eles viram essa necessidade de também participarem nesse momento do Conselho Deliberativo e acabaram então antecipando, né, essa reposição no quadro do Conselho Deliberativo. Então a reunião será para reposição. Pelo Estatuto, Ronaldo, diz que o Conselho Deliberativo do MAC pode ter 31 membros titulares e 10 suplentes. Hoje temos 15 conselheiros que são apenas titulares, né? Não há suplentes porque não temos nenhum número limite para titulares. Então, necessariamente seriam 16 vagas abertas. Só que, segundo o Crisão, apenas 6 vagas no conselho titular estão vagas. Eu falei, mas como assim, Crisão? Porque ele falou, se você olhar o estatuto, o atual estatuto do MAC, que está em vigência, em vigor, o estatuto diz lá que dos 31 conselheiros, 10 são sócios vitalícios que têm que fazer parte do conselho. E hoje não existe nenhum conselheiro do MAC que está nessa categoria de sócio vitalício. Ou
todos eles estão como sócios contribuintes, que pagam a taxa de anuidade. Nem como sócio honorário não há nenhum hoje nesse momento. Então, todos como sócio contribuintes. E no estatuto diz que é obrigatório ter pelo menos não, 10 conselheiros vitalícios nessas 31 vagas. Ou seja, 21 delas estão vagas para eleição, para reposição. Então, no caso, o Crisão disse, olha, estamos em 15 hoje, então existem mais 6 vagas abertas para o conselho, a vaga de conselheiro titular. Se houver nessa eleição para reposição agora no dia 4, né, desses 15 nomes, se houver mais de 6 nomes interessados em ingressarem como conselheiros, aí a gente pode também abrir a possibilidade para que os que forem menos votados, eles entrem como conselheiros suplentes, porque no próprio estatuto diz que o Conselho Deliberativo pode ter até 10 conselheiros suplentes. Uhum. Vamos aguardar a inclusão dos novos conselheiros. O que eu disse no passado, eu repito aqui, eu acho que o atual conselho é muito pequeno, sem representatividade. Eu falo sem representatividade porque não pode, embora sejam 15, apenas 11 têm poder de voto. Isso, eu vou falar isso daqui a pouco, mas pode comentar. Então, esses 11 com poder de voto é muito pequeno pelo tamanho do Marília, Jorge. É muito pequeno. Você já havia dito isso semana passada. Então, eu acho que deve fazer realmente uma reformulação. Ao que tudo indica, o filho do Caicai, o Luizinho, está querendo retornar para o conselho, eventualmente num futuro assumir algum cargo na diretoria executiva. O que pelo menos o Crisão acabou me antecipando é o seguinte, ele falou, Jorge, ainda está aberta, e a gente vai falar sobre isso também no próximo bloco, ainda está aberta a possibilidade de qualquer pessoa ir lá na Secretaria do Bento de Abreu, preencher um formulário e querer ser associada do clube para que futuramente possa ser conselheiro. Mas ele disse que para essa eleição de sábado agora, só vão poder se candidatar à reposição do conselho aqueles 15 nomes aprovados na reunião do dia 2. Como associados na última reunião. Então, os que se interessarem em se associar depois daquela reunião, eles podem futuramente, num próximo mandato, né, em 2020, onde vai acontecer novamente a eleição para o Conselho Deliberativo, aí sim poderem se candidatar ao cargo, mas a princípio só associados, pelo menos foi o que me adiantou o Crisão. Então são 15 nomes que podem preencher as 6 vagas como conselheiros titulares, e também a questão de os outros ficarem como conselheiros suplentes, porque o estatuto também permite isso. E depois do intervalo, Ronaldo, eu vou explicar essa situação aí que você citou, né? Dos 15 conselheiros, 11 têm poder de voto. Eu vou explicar porque 4 deles, e quem são esses 4, não poderão votar nessa eleição para a escolha de novos conselheiros. E outro assunto muito importante que também eu vou abordar no próximo bloco, que além da eleição para o conselho, vai ser votado também um assunto de extrema importância, que é o tempo de mandato do próximo presidente do MAC a partir da outra gestão, né, do próximo mandato, que começa a partir de 2021. Então a gente vai falar ainda muito de Conselho Deliberativo. Tá certo. Deixa eu só destacar que saiu a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Jorge. Veja com quem joga seu time. Atenção, hein? Começa no dia 27 de abril e termina 8 de dezembro. Primeira rodada, Grêmio diante do Santos, Atlético Mineiro contra o Avaí, Ceará versus CSA, Palmeiras contra o Fortaleza, São Paulo diante do Botafogo do Rio, Flamengo contra o Cruzeiro, Fluminense diante do Goiás, Chapecoense contra Inter, Bahia contra o Corinthians e Atlético do Paraná diante do Vasco. E o MAC? O MAC está se preparando, Jorge. Está se preparando. Só contra o Vossen, dia 14, né? Vai começar no mesmo período do Brasileirão também, né? Lá para abril, né? Depois do intervalo comercial, vamos falar dos internautas que estão nos acompanhando também. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Antes de mandar os abraços aqui, Jorge, deixa eu falar, eu falei a primeira rodada do Brasileirão, vou falar a última também, que a última pode decidir o campeonato, viu, Jorge? Vai ser a seguinte: Cruzeiro contra Palmeiras, Corinthians diante do Fluminense, Vasco e Chapecoense, CSA diante do São Paulo, Goiás contra o Grêmio, Inter contra Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, Fortaleza contra o Bahia, Botafogo diante do Ceará, Avaí contra o Atlético. Eu acho que quem se deu bem aqui acabou sendo mais até o São Paulo, Jorge. Pega um time considerado pequeno, que é o CSA, o Palmeiras vai enfrentar um Cruzeiro, por exemplo, um Corinthians vai enfrentar um Fluminense e o Santos vai enfrentar o Flamengo. É isso em tese, né? Em tese, Jorge. Isso é tudo em tese, até Tudo porque em tem tese. muita temporada pela frente ainda. Tudo em tese. Bom, mandar um abraço aqui pro Antônio Roberto Buim, grande Buim, apareceu o Buim por aqui, grande Buinzinho que está nos acompanhando. O Hélio Bissoli falou que o Mark deveria homenagear o Carlão e colocar ele como conselheiro vitalício. Com certeza. O Ícaro Zóquio está mandando um grande abraço, grande Jorginho e Ronaldo. Grande Jorginho, acertou no grande aí. O João Vitor de Oliveira, o João da Barreira, está fazendo uma temporada fantástica lá em Portugal. Nós mostramos aqui a saga dele nas últimas competições. Parabéns, João. O Antônio Delgado Álvares e o Helder Rodrigo Souza também nos acompanhando. Pois não, Jorge? O Hélio Fernandes está bem conosco aqui, ele que é roupeiro do Marília, sempre nos acompanha. Obrigado, viu, Hélio, pela audiência. Bom, Ronaldo, voltando à questão do conselho, né? A gente já disse, né, que vai haver então a eleição para reposição no quadro do Conselho Deliberativo do Marília no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Secretaria do Estádio Bento de Abreu, né? Será num sábado de carnaval. São 15 sócios que foram aprovados na última reunião do Conselho Deliberativo que poderão se candidatar a essas 6 vagas como conselheiros titulares, e o restante, se quiser entrar para o Conselho Deliberativo, porque podem se manter só associados mesmo, se quiserem entrar no Conselho Deliberativo, poderão ocupar aí o cargo de conselheiro suplente, já que são 10 vagas permitidas para o mandato. Bom, e quem serão aqueles que vão votar aí na escolha dos conselheiros para a composição do quadro do Marília Atlético Clube, Ronaldo? São 15 nomes, né? São 15 conselheiros, né? Na semana passada
essa situação já foi legalizada, né? Havia aquela dúvida de quantos são conselheiros do Marília. Foi dado um prazo para que aqueles conselheiros que não estavam comparecendo, não estavam pagando a taxa de anuidade, regularizassem sua situação, e no final das contas 15 membros então foram efetivados de fato como conselheiros do MAC até o mandato que se encerra agora em dezembro de 2020. Desses 15, Ronaldo, 4 deles não têm poder de voto, né? Segundo o Crisão, pelo estatuto, 3 deles que fazem parte da diretoria executiva, eles continuam sendo conselheiros, mas conselheiros afastados. Eles podem participar da reunião, podem opinar, sugerir, mas eles não têm poder de voto nas decisões. Então, quem são esses 4? 3 deles, como eu disse, da diretoria executiva. O presidente Antônio Carlos Sojinha, o vice, que está sempre nos assistindo, o ICA, né, o Antônio Abdala, e o supervisor de futebol, o José Luiz Todeschini. Além deles, o outro é o Paulo Roberto Amado, presidente do Conselho Fiscal. Então, esses 4, eles não podem participar da votação. Volto a dizer, eles podem participar da reunião, podem, é claro, explanar suas opiniões, mas eles não têm poder de voto. Então, 11 membros serão responsáveis pela votação de 6 cargos vagos dentro do conselho titular aí no próximo sábado. Além da votação, da reposição do conselho deliberativo, Ronaldo, será votado outro assunto importante, que está inclusive naquela primeira das 3 partes da reforma do Estatuto do Marília, apresentado pelo advogado, né, que é presidente, o Crisão, né, o Cristiano Gonçalves, ele que está definindo aí as mudanças por partes, né, para que todos tenham a calma para lerem todos os artigos e concordarem ou não com as situações. Então ele já entregou uma primeira parte naquela reunião do último dia 2, é uma proposta de alteração, e aí essas mudanças serão votadas no próximo sábado. Entre os assuntos... No próximo sábado não, né? No próximo sábado não, no dia 2 de março, né? Próximo sábado é amanhã. Amanhã ainda não é o dia. Então serão votadas no dia 2 de março. Entre as principais mudanças, Ronaldo, é claro que está nessa primeira parte muito daquela questão sócio-contribuinte, os deveres de um conselheiro, que o conselheiro tem para poder entrar, como que ele pode ser destituído do cargo, aquelas situações mais burocráticas. Mas um assunto é muito importante nessa primeira parte, que é o tempo de mandato do presidente do clube, que atualmente, né, como vem acontecendo já há muitos anos, e inclusive no atual estatuto, o presidente, o mandato é de 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição, né, de mais 4 anos. Ele pode ficar no máximo 8 anos de forma consecutiva como presidente da agremiação. O que vai ser discutido, Ronaldo, é se esse tempo de mandato ele será diminuído ou não. Porque em alguns clubes do futebol brasileiro, inclusive Santos e Palmeiras, recentemente aprovaram em mudanças no estatuto, e hoje, se eu não estou enganado, o tempo de mandato do presidente é de 2 anos, podendo haver apenas uma recondução, né? No caso, uma reeleição. Então, essa situação será votada também no dia 2 de março. Ou a manutenção dos 4 anos, ou a diminuição para 3, ou até mesmo a diminuição para 2. Então, isso será colocado em votação para já ser efetivada na primeira parte das mudanças do Estatuto do Clube. Então, eu acho que é um assunto muito importante, muito relevante, né? E lembrando que isso entrará em vigor, no caso, o mandato do presidente, para a próxima gestão, né? O mandato do Sojinha hoje vai até o final de 2020. Então, a partir de 2021, um novo presidente, ou se o Sojinha tentar a reeleição, o mandato será... Ou renunciar também, né, Jorge? Ou renunciar antes, né? A gente não sabe. O mandato do próximo presidente, ele pode ser diminuído de 3 ou até mesmo para 2 anos, né? Isso que vai ser votado, então, na reunião de sábado, além da votação do Conselho Deliberativo. A questão dos sócios, como eu disse até no bloco anterior, ela está liberada, né? O Crisão, presidente do Conselho, disse que os sócios, as pessoas que quiserem se associar ao clube e futuramente participarem do Conselho, as fichas de inscrição estão na Secretaria do Estádio Bento de Abreu, você só vai lá, preenche, e não nessa reunião, Ronaldo, talvez não nessa reunião, na próxima os nomes serão colocados à disposição dos conselheiros e aprovados ou não para figurarem no quadro
do conselho associativo, aliás, do quadro associativo do clube, não de conselheiros. E lembrando que esses novos sócios, eles vão poder participar de uma eleição do Conselho Deliberativo apenas no final agora do mandato, que será em 2020, tá certo? Ok. Então são essas informações em relação ao Conselho Deliberativo. Vamos falar Ronaldo. do time, né, Jorge? Bom, a informação hoje, Ronaldo, é que 10 dos 34 jogadores que estavam treinando no Marília, ou sendo avaliados, já não ficarão mais para a próxima semana, né? O técnico Ricardo Costa ainda está no momento de observação, já na próxima, já um trabalho mais voltado à preparação mesmo do time na competição, né? Claro que isso também já foi feito nessa semana, mas com menor intensidade. A partir da semana que vem, com mais intensidade. Os nomes não foram divulgados, né, dos atletas que acabaram dispensados, né? Até por conta dessa correria toda, dessa reunião do conselho, né? Não tive tempo para ir à tarde no Bento de Abreu apurar esses nomes, mas na próxima semana a gente vai trazer mais detalhes, pelo menos dos que ficaram. O que a gente sabe, Ronaldo, é que basicamente quem permaneceu são aqueles jogadores que disputaram a Copa São Paulo Júnior pelo Marília, que eram 12 atletas, e cerca de 10 jogadores aí que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC o ano passado e não se enquadram naquela lista B de inscrição para a Bzinha, né? Aquela lista B que é ilimitada. Esses atletas do Sub-20 do MAC que jogaram o Paulista, eles não se enquadram nisso, então eles vão tentar buscar vão tentar aí brigar por uma das 26 vagas da listagem A da competição, né? Então, houve essas dispensas. Na semana que vem a situação deve ser mudada com a chegada de reforços, né? Nomes ainda não foram ditos, mas pelo menos de 3 a 4 jogadores podem chegar na próxima semana para já assinarem pré-contrato. Lembrando que 3 jogadores já possuem essa situação: o zagueiro Cita Júnior, o meia Helder, ambos vieram do Taquaritinga, tem 22 anos cada, e também o centroavante Lucas Souza, que estava na Inter de Bebedouro. Então são os 3 até o momento que assinaram pré-contrato, e a tendência é que mais atletas cheguem ao Marília nessa condição. O período de testes acabou no Alves Celeste. Ok, o MAC vai ter 2 centroavantes com o nome de Lucas, então, Jorge? Pode ser. Tem um Lucas aí que está em atividade, inclusive já trabalhou com o técnico Ricardo Costa, mas esse tem que esperar acabar o outro estadual onde ele está. Que é um nome, se o Ricardo quiser, se ele estiver à disposição, é o nome certo, né? Laterais também estão chegando? Laterais, um pela direita, um pela esquerda. Na próxima semana já deveremos ter novidade também nesse sentido. E tá aí o Chiclete também, né? Treinando, né? Tem um jogador aí que... Foi da base do Guarani? Foi, ele é um jogador que estava em observação e realmente chamou muita atenção do técnico Ricardo Costa. Esse vai ficar? Deve ficar, pelo menos a informação que a gente tem. Semana que vem a gente vai apurar melhor e trazer até algumas entrevistas aqui dos que permaneceram, passaram nessas 2 semanas de teste de fogo no Alves Celeste. Esse Chiclete, estão falando muito bem dele. Ele é muito franzininho, Jorge, muito magrelinho. Parece aqueles que estão passando fome na Etiópia, você entendeu? Mas falou que joga bola para dedéu. E para ter o apelido de Chiclete, Jorge, é aquele que deve grudar e não desgrudar do outro. E deve grudar a posição também, né? Deve grudar sim, é lógico. Não deve certeza. Largar fácil aí vão ter que a vaga de titular, né? Sem dúvida alguma. Então vamos aguardar realmente para ver. Semana que vem a gente já vai estar num outro ritmo, né? Num ritmo mais mesmo de preparação para a Bezinha, né? Pensei que era preparação para o Carnaval, Jorge. Também, né, Ronaldo? Também, opa. Então, inclusive amanhã a bagunça do circo na rua, né? A partir das 9 horas da manhã. Vai pegar ali a 9 de julho, a São Luís, vai terminar lá no Espaço Cultural, todos convidados aí à grande festa do circo, com os integrantes da bagunça. Palhaços. Com os palhaços, vários, né? Você vai estar lá, Jorge? Eu vou estar, não como palhaço, mas estarei lá. Então tá bom. Como todo ano estou. Então tá bom. Vamos acompanhar a bagunça do circo. Vamos para a nossa sessão de abraços, vamos lá. Vou mandar um abraço aqui também, Jorge. Eu ia dar um abraço, sumiu. O Anderson Mosquete, que está nos acompanhando, e o Helder Rodrigo Souza também nos assistindo. Obrigado a eles. Tem algum abraço? Vou mandar um abraço muito especial hoje para um grande amigo de imprensa, Roberto César. 4.0 hoje. Puxa vida. Grande Roberto César, Betão, tá fazendo aniversário. 39 passa, Jorge.
Fazendo aniversário hoje, um grande abraço, Betão, um excelente profissional e um grande amigo também. Legal. Ontem também foi aniversário de um grande parceiro nosso, da equipe de Nossa Senhora, o Silvio Santos. E ontem eu não pude vir fazer o programa, infelizmente, para dar esse abraço para ele, mas vou dar um abraço aqui, atrasado, mas sempre é válido, tá certo? Grande Silvio Santos. E não é o homem do baú, não, é o Silvio Santos original aqui de Marília. Programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.